Então, voltando aqui à nossa aula de Writer do LibreOffice, a gente vai finalizar aqui conferindo as ferramentas de formatação que vem por padrão aí na instalação do LibreOffice, tá? Então, basicamente, essa barra que a gente tem aqui, ela é de formatação de texto. Normalmente ela está aglomerada num lugar só, de uma forma um pouco mais estreita, né, vamos assim dizer, no Word. Mas todos os botões aqui estão aqui. Então, o primeiro deles é a nossa caixinha aqui de estilo. É muito importante aqui essa caixa, né? Como a gente já viu a questão dos estilos, como é que funcionam eles. A partir do momento que a gente tem um estilo definido, a gente consegue padronizar o nosso texto. E, mais do que isso, padronizando o nosso texto, a gente ganha em automação. Em que sentido? Se você precisasse fazer uma alteração, imagine que você tem um documento bastante extenso aí, sei lá, 80 páginas, 100 páginas e tudo mais. E aí você fala, poxa, eu precisava alterar todos os títulos do meu texto, tirar o sublinhado, um exemplo, vai. E aí como que você faz isso? Se você não tiver aplicado os estilos certinho no seu texto, você vai ter que fazer um a um. Então você vai ter que selecionar, ir lá e tirar ou colocar a propriedade que você quer, enfim. Agora, se você colocou o seu título certinho, então você consegue alterar só o estilo, né? E ele vai já alterar o estilo do seu documento inteiro, de tudo que tiver definido com aquele estilo. Então, por exemplo, imagine que a gente tenha esse título aqui, né? Ele está aqui como título 2. Aí esse cara aqui também vai estar como título 2, um exemplo, né? E aqui embaixo aqui também. Então eles estão conversando todos com o mesmo estilo. A partir disso, quando a gente editar o estilo título 2, que é o que está definido deles, então vamos falar aqui, ó, editar, né? E aí ele abre aqui todas as opções que a gente consegue alterar no estilo. E vamos supor que a gente queira que ele esteja de outra cor, ou itálico e negrito, e uma cor diferente, só para a gente conseguir visualizar isso ali no texto. Verde, verde-limão, pronto. Se a gente clicar em aplicar aqui, ele já deveria alterar aqui no texto, vamos ver. Ó, então já colocou aqui o itálico e o negrito e o verde. Então, perceba aqui também, ó. Então perceba como isso melhora, né, a sua produtividade. Ou, pior ainda, imagine que no seu texto, tá? Então ele tá aqui, ele tem aqui um estilo padrão. Mas imagine que o seu texto precise ajustar espaçamento, ou parágrafo, ou ele está inteiro em 12 e você precisa dele em 11, sei lá. Imagine você selecionar parágrafo por parágrafo, ir lá e fazer aquela alteração, né? Então você consegue simplesmente alterar um estilo e tudo que tiver aplicado àquele estilo vai ser alterado de uma vez. Então isso é muito interessante. Vamos ver aqui o nosso estilo padrão. Vamos supor que a gente queira diminuir para 10, né? E sei lá, colocar... Vamos alterar um pouco só para a gente conseguir visualizar. Mas perceba que a gente consegue alterar muita coisa, tá? Desde tabulação, enfim, transparência, bordas. Consegue fazer muita alteração dentro de um estilo. Vamos supor que a gente queira em Arial Black, vai. Apliquei, beleza, ó. Então tudo que estava aplicado no estilo padrão, tá? Ele alterou, mantendo os outros estilos completamente intactos. Então isso é muito interessante, te ajuda muito aí na sua produtividade do dia a dia. Depois a gente tem atualizar estilo. O que quer dizer atualizar estilo? Imagina o seguinte, ao invés de você vir aqui, clicar aqui, dar editar estilo e ir mexendo no seu texto, no seu estilo, né, que altera o seu texto, imagina o seguinte, você vai formatar um texto de uma forma que te agrade, né, então, poxa, eu gosto dele aqui em Arial, né, dessa forma aqui em 11. Poxa, beleza, ficou bacana. Então veja bem, você fez uma alteração no texto, você formatou ele, mas ele ainda está com o estilo padrão. Mas ele respeita a sua alteração, tá? O estilo, ele não prevalece a formatação que você fez. E aí você fala assim, poxa, beleza,
quero que agora o estilo padrão fique desse jeito. Então, uma vez que você tenha o seu texto formatado, certinho, você seleciona e clica em atualizar estilo. E aí agora o estilo padrão é exatamente com a formatação que você tinha feito aqui. E ele já alterou todo o resto. Então, também é outra forma de fazer. E também você criar um novo estilo. Aí você pode vir aqui, supondo que isso aqui seja um subtítulo, sei lá o que, né? Você mudou a cor da sua fonte. Esse aqui é um novo estilo. Você clica aqui, dá um nome para o seu estilo e aí ele vai estar disponível aqui para você utilizar também. Pode ver que a pré-visualização dele aqui ó, acompanha o visual do seu texto. Então você consegue ver aqui tranquilamente as cores do seu estilo, enfim, a forma como ele vai ficar. Então, depois do estilo, a gente tem as formatações básicas, né, de texto. Então, a primeira delas é fonte, né? Sempre clicando aqui, ele dá a pré-visualização de como é essa fonte, visualmente falando, né, esteticamente. O tamanho medido em pontos da sua fonte. Lembrando que ele só altera o que está selecionado. Se você não tiver seleção, ele só vai alterar a partir do texto que vai vir, né? Depois os nossos básicos, negrito, itálico, sublinhado e taxado. Perceba que taxado não tem uma tecla de atalho, mas todas as outras têm. Então, o negrito é Ctrl B de bold, que é em inglês. O itálico é Ctrl I mesmo, né? Em inglês é italic, tranquilo. E o sublinhado é Ctrl U de underline, né? Em inglês também. Então, essas três teclas de atalho, junto com Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X, são valiosíssimas. Depois a gente tem sobrescrito. Se você precisar, se você tiver algum número, né? Por exemplo, se você tem um x ao quadrado aqui, você quer que esse 2, vamos dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor, você quer que esse 2 fique para cima, como seria o x ao quadrado aqui, ó. Então você clica aqui, ó, e tranquilo, você tem o seu número ali. Assim como o subscrito também funciona a mesma coisa. Então olha só, agora acabou ficando tudo sobrescrito, né? Porque ele continuou, né? Mas aqui a gente consegue selecionar e fazer o subscrito tranquilamente usando esse botão. Depois a gente tem limpar formatação direta. Como que funciona isso? Poxa, carreguei meu texto de formatação, vixe, ficou tudo zoado aqui, quero deixar ele limpo, né? Vamos deixar ele cru de formatação, vamos dizer assim. Então a gente clica aqui, ele arranca tudo quanto é formatação que a gente tenha feito no texto. Pode ver que ele manteve aqui a prioridade que estava aqui do título 2, tá? Então por isso que ele ficou verdinho aqui. Então vamos pensar assim, ó. A gente tem metade do texto verde e metade vermelho aqui. Não, eu quero que ele limpe, e aí limpando, tudo que tiver de estilo é o que vai prevalecer. Então é isso que ele faz aqui, ó. Ele tirou o vermelho e manteve o verde do nosso estilo título 2, tá? Depois a gente tem cor da fonte, tá? Clicando aqui a gente tem uma paleta imensa, né? Uma gama enorme de cores aí que a gente pode escolher. E aí ele vai alterar sempre o texto que está selecionado, tá? Tranquilo. E também cor de realce, se você quiser fazer um exemplo de marca-texto, né? Ele faz essa demarcação aí, ele chama de realce. E você também pode fazer o realce com qualquer cor que você quiser. Quando for uma fonte muito escura, ele vai deixar a sua fonte branca para você conseguir enxergar e a leitura continuar agradável. Depois a gente tem lista de marcadores, então aqueles pontinhos, quando você quiser fazer alguma lista, é ali que você coloca e aí ele vai acrescentando para você. Pode ser ponto, ou você pode falar, não, eu quero quadrados, eu quero setas, enfim. Você pode personalizar aí o seu texto tranquilamente. Ou, ao invés de marcadores, de repente pode ser que você queira numeradores. E aí também ele segue a mesma regra, vai aumentando aí até a sua lista da forma como você quiser. Você pode usar aí número e ponto, letra e parêntese, letra minúscula, enfim, né? Às vezes é uma alternativa de prova que você está fazendo, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois, a gente tem ajustes de parágrafo, né? Então, alinhamento aí, a gente pode alinhar o nosso texto. Vamos continuar selecionando esse aqui. Podemos alinhar ele aqui à esquerda. A gente pode centralizar ou à direita.
E o justificado, que a gente já conhece, né, é o mais comum, que não deixa nenhum tipo de espaço aqui à direita do nosso texto. Ou seja, quando aqui ele deixa esse espacinho aqui, ó, que a gente está vendo, no justificado ele força para que a palavra siga sempre aí a linha da nossa margem, tá? Então é isso que o justificado faz, traz o texto aqui o máximo da margem possível. Depois a gente tem espaçamento aí, né? Nos documentos oficiais, geralmente o pessoal pede aí espaçamento de 1,5. Então, onde seria essa configuração? Nesse botão aqui, ó, definir entrelinha. Aí você tem espaço de 1, 1.15, 1,5 e até 2, tá? E aí você pode também colocar algo mais personalizado, mais específico. Mas ele tem os mais comuns ali. Aí, ó, o 1 fica bem grudadinho, né? A gente pode colocar aqui, ó, a nível de exemplo. Primeiro, vamos limpar essa formatação, né? E aí, colocar o mesmo texto, colocar o mesmo texto aqui, para a gente ver a diferença aí do espaçamento entre as linhas. Ó. Então, o primeiro deles aqui, espaçamento 1, ó, espaçamento, esse aqui já está de 1,5, e esse aqui o espaçamento de 2. Então, para a gente perceber aí o que muda essa configuração. Depois, espaçamento entre parágrafos. Isso também pode influenciar no seu texto, tá? Ele geralmente altera o espaço que vem depois aqui do parágrafo. Então, a gente está alterando esse parágrafo aqui, a gente aumenta o espaço depois desse parágrafo ou antes. Isso também altera a parte estética do seu texto. Por fim, a gente tem aumentar e diminuir recuo. E como que funciona isso? A gente pode dar por exemplo, vamos aumentar o recuo, vai o parágrafo todo, tá? Então ele pega todo o parágrafo, toda essa nossa ampulhetinha aqui e move ela por inteiro. Se a gente quisesse um recuo só da primeira linha, a gente pega a parte de cima aqui da ampulheta, arrasta aqui para a nossa margem desejada e o nosso texto fica com parágrafos somente na primeira linha. Mas o recuo serve para isso e também para dar níveis de lista. Como que funciona isso? Tipo aqui a gente tem a opção A, supondo que essa aqui fosse a A2, A1, A2, não sei. E a gente aumenta o recuo dela, ó. Aí ele dá um nível a mais aqui de lista. Aqui a gente poderia dar, por exemplo, 2 níveis de lista e assim por diante. Então, o recuo não só para parágrafo, também funciona para o nosso nível de lista, tá? Os dois botões aqui, aumentar e diminuir recuo. Bom, a nossa aula de LibreOffice Writer fica por aqui. Eu espero que tenha ajudado bastante, que contribua bastante aí na sua prova, no seu processo seletivo e que você faça uma excelente prova. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula.